Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu começo por fazer um enquadramento, uma contextualização geral deste assunto, que tem a ver com a criação do programa 60+. Eu sempre disse que a criação do programa 60+, foi uma boa iniciativa e uma boa ideia por parte do Governo Regional, que atinge dois objetivos. Por um lado, é um programa bastante interessante no que diz respeito à população sénior. E, portanto, nesse sentido, dar-lhes, nesta fase da vida, estas experiências, a possibilidade de conhecer as outras ilhas dos Açores, o convívio, a animação cultural e a qualidade que o programa tem, foi uma boa ideia. Por outro lado, também para as condições que, do ponto de vista turístico, as nossas ilhas vivem durante a época baixa, este programa tem significado um incentivo bastante importante e tem sido, do ponto de vista dos resultados concretos que têm obtido no terreno, são resultados muito apreciáveis e que, de alguma forma, têm permitido dinamizar e tirar de dificuldades os agentes locais nesta época do ano. O que é necessário, na minha perspectiva, e o PPM estará sempre disponível para continuar a apoiar programas deste género, é até incrementá-lo na medida das nossas possibilidades, na medida das possibilidades do ponto de vista do Orçamento dos Açores. E, portanto, nesse sentido, também outros programas, como os programas de mobilidade júnior, como também outros programas que têm vindo a ser criados também pelo Inatel, são programas que podem ter um efeito muito positivo portanto, no desenvolvimento da atividade turística nos Açores. Eu também acho que, do ponto de vista daquilo que é a estratégia macroeconómica da região, o turismo é um setor fundamental. Como sabem, até há poucos anos, há poucas dezenas de anos, o turismo tinha um peso residual do ponto de vista daquilo que era o impacto direto na nossa economia. É um setor de grande margem de progressão e é necessário continuar a apostar. E é necessário também, na medida em que se aposta, também impedir que as ilhas mais pequenas, que têm menos equipamentos e que têm menos possibilidades e menos diversificação do ponto de vista da área do desenvolvimento económico, menos possibilidades neste âmbito, também que possam ser, de alguma forma, projetadas através de programas deste tipo. Portanto, este é o enquadramento que faço. Em 2008, quando o programa foi criado, o Dr. Duarte Ponte, quando lhe perguntaram, questionado sobre o facto da Ilha do Corvo estar fora do programa, o Dr. Duarte Ponte disse: reconhece que o Corvo, infelizmente, é a única ilha que não será visitada no âmbito deste programa, uma vez que ainda não tem dimensão para receber estas viagens de grupo, não porque a residencial não tenha qualidade, mas que para já não é possível montar um programa de animação recreativa e cultural para que este tipo de viagens requer. Entretanto, o que sucedeu ao longo destes anos é que o programa nunca foi implementado na Ilha de Corvo. Foi isto que, de facto, sucedeu. Inclusivamente, como sabem, também a promoção, do ponto de vista institucional, cabe ao Governo, a promoção deste programa, e se tiverem a oportunidade, por exemplo, antes do jornal da RDP, das 18 horas, tem sempre uma promoção do programa. E a Ilha do Corvo continua ausente, mesmo agora, a partir do momento em que vamos ter também a visita de um grupo, que eu já falo mais à frente neste assunto. Mas continua na publicidade institucional, quer nas rádios, quer também na televisão, a Ilha de Corvo não sofreu, não foi promovida como destino. A seguir, também tive a oportunidade de contactar o Dr. Vítor Ramalho, que foi deputado do Partido Socialista durante muitos anos, é um histórico do Partido Socialista e que agora ocupa funções no Inatel. E, portanto, contactei-o no sentido de tentar perceber se a Ilha do Corvo estava ou não inserida no programa. O Dr. Vítor Ramalho colocou-me em contacto com o Coordenador Nacional do Programa e o que o mesmo disse é que não estava planificado no início do ano. Aliás, também contactei a doutora Ivone Brasil, que é a coordenadora regional deste programa, e perguntei-lhe se a Ilha do Corvo estava originalmente incluída nestas deslocações e no programa 60+. A resposta da doutora Ivone Brasil
foi que não estava. E, aliás, tinha uma lista de viagens, das viagens que estavam programadas, e que essa lista lhe foi remetida pela Administração Regional. E nessa lista não consta a Ilha do Corvo. Pedi-lhe uma cópia dessa lista, o que ela me disse que não estava autorizada sem que eu contactasse as entidades competentes e os seus superiores hierárquicos. Portanto, fiz essa demarche e espero apresentar essa listagem em relação às viagens. Coloquei-lhe também uma outra questão, que como é que se fazia então, se alguém quisesse vir para o Corvo, se quisesse inscrever, como é que faziam os serviços? E o que a doutora Ivone Brasil me disse foi que não aceitava, porque a Ilha do Corvo não estava calendarizada do ponto de vista desta listagem das viagens que estavam previstas. Bom, tendo em conta estas questões, penso que resulta evidente que a Ilha do Corvo não fazia parte do programa, nunca fez desde 2008, nunca teve nenhuma deslocação e também não constava na publicidade institucional do Governo e, portanto, achei legítimo colocar esta questão ao Governo, de incluir a Ilha do Corvo. E porquê? Eu penso que não são necessários muitos argumentos. Acabei de dizer de uma forma geral as vantagens que a inclusão num programa deste tipo significa para as ilhas mais desfavorecidas, para as ilhas mais débeis. E a Ilha do Corvo, por maioria de razão, com o escuso de estar agora a esmiuçar, por maioria de razão, um programa deste tipo pode ter um impacto muito importante na economia desta ilha. Pode significar, de facto, um vetor de desenvolvimento da Ilha do Corvo. E, portanto, nesse sentido, a proposta parece-me que é válida e parece-me que faz todo o sentido. Evidentemente, também coloquei uma ressalva. Uma ressalva. Enquanto não se aumenta a capacidade, o número de camas que a Ilha do Corvo tem disponíveis, nós temos que adaptar os grupos e temos que ter grupos mais pequenos, disponibilizar grupos mais pequenos para a Ilha do Corvo. Também me parece absolutamente racional. O melhor seria grandes grupos, mas, dadas as circunstâncias, não seria racional nem lógico que se pudesse solicitar uma coisa que nós não temos condições de fazer. Portanto, o que propus foi isto. E os membros do Governo que aqui estão sentados também sabem que eu propus isto no Conselho de Ilha em 2008, em 2009, em 2010, proponho no Conselho de Ilha, e portanto os senhores sabem disso e podem testemunhar. Aliás, o Presidente do Governo diz que eu apresento sempre as minhas propostas no Conselho de Ilha, e portanto esta foi uma delas, que a Ilha do Corvo fosse integrada no programa 60+. Qual é o desenvolvimento mais recente desta questão? O desenvolvimento mais recente desta questão é que o Inatel planificou uma visita à Ilha do Corvo de um grupo reduzido de pessoas, 16, mais o animador social, tanto quanto julgo de saber. E, portanto, chegam hoje mesmo. O avião ainda não chegou, está atrasado, mas chegam hoje mesmo à Ilha do Corvo. E o que é que eu disse? Qual foi a reação do proponente desta proposta? Foi no sentido de felicitar o Governo por ter feito isso. É normal em democracia. Se nós propomos algo, eu não vinha. Podia ter vindo para aqui e dizer o seguinte: grandes malandros, já podiam ter feito isso há 3 anos, os senhores. Portanto, agora já não vale. Já estão atrasados 3 anos. Mas não disse nada disso. Fiz um discurso construtivo. Mais vale que seja feito agora e, portanto, tenho que felicitar o Governo por estar a fazer. Que é uma coisa lógica e que é algo que tem um impacto muito significativo na economia da Ilha do Corvo. Portanto, nesse sentido, o que eu transmiti foi que acho que o Governo, de facto, agiu bem. Falta saber o seguinte. Perguntei ao Coordenador Nacional do Programa se estava prevista... Perguntei-lhe 2 coisas. Quando é que esta demarche final tinha sido realizada? E ele assegurou-me que foi feita depois da entrada do projeto de resolução. Segunda coisa, a demarche final sobre esta questão. Segunda coisa, perguntei qual foi, perguntei à doutora Ivone Brasil, qual tinha sido a intervenção de Inatel a nível local. O que é que ela me respondeu? Nenhuma. Não tinha nenhum conhecimento. Tudo isto foi tratado diretamente com Lisboa. Não existiu nenhuma intervenção em relação a esta matéria da estrutura local do Inatel. Isto foi o que a doutora Ivone Brasil me disse. Portanto, esta viagem não estava agendada.
Esta viagem foi feita agora, foi concretizada depois da entrada do projeto de resolução do Partido Popular Monárquico e estava fora da programação. E o que eu lhes perguntei também foi outra coisa. O que se estava prevista mais alguma viagem até maio, como sabem, o programa acaba em maio. Estava prevista mais alguma viagem até maio. E o que o senhor me disse foi, não está previsto. Não está previsto. E o que eu lhe perguntei foi o seguinte, então o senhor recebeu instruções por parte do Governo Regional dos Açores ou da Administração Regional no sentido de incluir o programa no futuro? E o que o senhor me respondeu foi que não tinha recebido essas instruções para o futuro. E, portanto, vejamos o seguinte. O que é que eu defendo? O que defendo e o que eu proponho é muito simples. É que a Ilha do Corvo, seja incluída no programa 60 mais. Que não seja apenas uma experiência, mas que isto signifique a inclusão da Ilha do Corvo. Não com uma viagem, mas com um número significativo de viagens para que possa ter um impacto real. Os senhores estão de acordo com isto ou não estão? Eu acho que estão. É racional e lógico, que isto se faça? É útil para a população? É. Então, explica-me, que eu não consigo compreender, é porque é que votam contra o projeto de resolução do Partido Popular Monárquico em relação a essa matéria. Porque eu acho que, de facto, se os senhores estão de acordo, e estão, não é? Estão. E se do ponto de vista racional esta questão é tão evidente que não vale a pena estar a apresentar mais argumentos em relação a ela, bom, porquê é que não a votam a favor? Essa é a questão que vos deixo. Porquê é que não a votam a favor? Se a questão é fazer birrazinhas políticas e estar aqui a disputar esta questão do ponto de vista de quem é que fez primeiro, quem é que fez depois, então digo-vos já, eu não estou disponível para que os senhores, para que o grupo de pessoas que chegam hoje ao Corvo tenham um espetáculo de divisões partidárias e depois quem está a favor porque é do PPM e quem não está a favor porque é do PS ou porque é do PSD. Portanto, o que eu quero, tenho a certeza absoluta, porque eu conheço os corvinos, é que toda a gente, seja de que partido se for, vai receber muito bem aquelas pessoas, porque nós compreendemos que o programa é essencial. Não foi o PPM que o pagou, nem que o implementou. É o Governo Regional. O que se estava a dizer era recomendar que o fizesse. E, portanto, a questão que eu coloco neste momento é, não contem comigo para este tipo de questões, porque o que vamos ter hoje, e o que vamos ter sempre, é uma população da Ilha do Corvo que, de certeza absoluta, os agentes locais dos diversos partidos e a população de diversos setores, de certeza absoluta, porque os corvinos sabem receber muito bem, independentemente do partido em que se inserem, o que vai acontecer é que este programa vai ser um grande sucesso e tenho a certeza absoluta que nos próximos anos vamos realizar mais viagens, vamos incrementar o impacto deste programa na vida das pessoas e desenvolver, de facto, dar condições de desenvolvimento à Ilha do Corvo nesta área. É necessário fazer outras coisas, mas tem outros projetos de resolução que anunciam outras medidas que é necessário criar para fazer, dar um crescimento sustentado deste setor na Ilha do Corvo. E para já é só este assunto que vos tenho a apresentar.